Também queria ter emendado, vou mentir. Óbvio, né? Sou humano agora. Vocês queriam estar aqui ou na praia agora? Aqui. Também. Inclusive eu estava. Não, eu cheguei atrasado por isso, eu vi um paciente no hospital. Elétricos para provar. Acabei de ver um paciente no hospital, por isso que eu atrasei até, por desculpa pelo atraso. Quem estiver atrás, quiser vir para frente, pessoal, vamos de novo usar bastante a louça, tá bom? Então vamos lá, vou começar, toda aula eu vou fazer isso, tá? A gente vai revisar o que a gente já viu e daí para frente continuar com novos conceitos. Que eu realmente acredito na repetição, acredito muito na repetição, quanto mais a gente vê, a gente vai ficar mais fácil, né? Então, para mim é mais fácil ver ela para vocês do que eu vejo ela todo dia. Então, o objetivo para vocês é esse, vendo, para vocês ficarem acostumados e não parecer algo de outro mundo, tá bom? Então, vamos revisar e daí a gente continua. Então, vamos lá. Mais uma vez. Tem. Bota aqui o e-mail, quem é o e-mail aqui? O e-mail de vocês. Bota aqui, ó. Então, pessoal, só para a gente lembrar daqueles conceitos, né? A gente falou para vocês da vez passada. Os miócitos produzem eletricidade. Então, quanto mais eletricidade, maior o quê? Amplitude. Então, sempre tem isso na cabeça, tá? O que é a amplitude do QRS? Não pode dar um PE, porque o QRS está complementando o ventrículo. Eu tenho muito mais massa elétrica. Como eu tenho muito mais massa elétrica, muito mais forte para produzir eletricidade, a amplitude vai ser maior. Tá? E não esqueça, a gente vai já passar tudo de novo. O elétron nada mais é do que um produto de tempo por amplitude. Tá certo? Tempo e amplitude. Muito simples. Tá bom? Então, essa energia a gente captura com o elétron. E nada mais é do que ele transmite e filtra aquilo para o papel. Tá certo? E aí, obviamente, toda essa eletricidade serve para quê? Para a gente poder contrair o nosso coração de forma o quê? Sincronizada. Tá certo? Sincronismo é uma coisa muito importante para o coração. Tanto o sincronismo atrioventricular, como o sincronismo dentro do ventrículo. Tá? E mais uma vez, não esqueça, uma vez passada eu perguntei, por que a onda P já vem colado no QRS, né? Por que o AV ele é decremental? Para manter o sincronismo. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso, né? Por que o AV ele decrementa? Por que ele atrasa a condução elétrica? É maldade? Para sacanear? Não, é basicamente para garantir a sincronia. Tá certo? Para dar tempo do ventrículo encher adequadamente. Beleza? Então, lembre disso. Na sístole eu polarizo o coração, na diástole eu repolarizo o coração. Na verdade, isso é para ser o que? O contrário, né? Quando eu despolarizo o coração, eu tenho a sístole. Quando eu repolarizo o coração, eu tenho a diástole. A gente tem que passar a impressão de que é a parte mecânica que manda na elétrica, né? E não é. É a eletricidade que vai mandar a contratividade do coração. Tá bom? O que é decrementar? É lentificar. Então a condução do AV, ela é decremental, ela é lentificada, ela atrasa. Então decrementar, já vem com algum radical grego para mim, né? Latim, com certeza. E incrementar é aumentar. Reduzir a velocidade de condução. Entendeu? Então lentifica, ele reduz a velocidade. Sabia que tinha algum radical envolvido. Sendo você, Machado, a chance era muito alta. Então, o que a gente viu da vez passada, pessoal, as derivações, tá? Lembrando, quem foi que criou essa daqui? Essa aqui não, desculpa. White Beethoven, tá? Holandês, e depois a gente criou outras adaptadas. E aí, pessoal, isso aqui é a aula de hoje. A aula de hoje vai ser basicamente isso, tá? A gente vai dar revisada ritmo, frequência, mas a segunda parte da aula, né, que é eixo elétrico, é basicamente isso. Vocês têm que ter esse gráfico na mente. E aí vocês vão entender direitinho como é que funciona o eixo elétrico, tá bom? A gente vai desenhar isso aqui umas 800 vezes hoje. Nós vamos ter alguns voluntários para poder testar. Então, só lembrando, essas 6 derivações que eu tenho aqui na lousa agora, a gente chama de derivações o quê? Axiais, tá certo? Derivações axiais. Que são 2 dos 3 pontos que a gente vai estudar. Só lembrando mais uma vez, né, como é que a gente posiciona os eletrodos. Vem um AVC, esse aqui acho que ficou mais bonito que o que eu tinha desenhado na vez passada. Né? Sei que vocês riram do meu desenho, mas ele era bem representativo.
Então, V1 e V2, está external, quase intercostal. V4, linha axilar média. V3, no meio do caminho, tá certo? V5, linha axilar anterior. E V6, linha axilar média. Para vocês lembrarem, é um bisu. E V6, pessoal, a gente coloca mais ou menos onde treina o quê? Tórax. Tá? Aí é só para vocês lembrarem. O tórax pode ser treinado ali ou pode ser treinado entre V5 e V6. Né? Então, para você ver como leva é importante. Ensina até o monte de treinar o tórax. Tá bom? Do mamilo. Mas se o mamilo, o único aproveitamento do mamilo qual é? Ela vai mudando com o tempo, né? Vai mudando com o tempo, dependendo se é exatamente obeso ou não, homem ou mulher, ela vai caindo, vai se deslocando, então às vezes você perde a referência anatômica, né? Que mais uma vez, pessoal, para lembrar, eu adoro essa figura, que apesar de a gente ter vários vetores apontando para lugares diferentes, o vetor final está mais ou menos onde? Tá certo? Nunca esqueçam isso, nosso vetor está sempre assim. Por isso que D2 é a derivação escolhida para fazer os elétrons longos, tá certo? Quando eu quero um elétron longo, coloque D2, porque D2 é uma derivação que vê muito a despolarização normal do coração, tanto do átrio quanto do ventrículo. Tá? Pela inclinação do nosso coração, a forma como ele é, funciona dessa forma. Aqui o nó AV, que apesar de não ser átrio ventricular, ele é uma estrutura mais atrializada, a gente acessa ele pelo átrio, tá certo? E aqui a gente tem o ramo direito, o ramo esquerdo, e seus demais fascículos. Aí esse aqui que leva do nó AV, ou do nó sinusal do outro lado, que chama de feixe de Bachmann, tá certo? Basicamente isso. Então lembra, né? Nó sinusal são células que têm propriedades automáticas. O nosso automatismo vem principalmente do nó sinusal. Nossa única célula automática é o nó sinusal? Sim ou não? Não. Qualquer célula do coração pode ser automática. Por exemplo, o paciente tem êxtase ventricular, tem uma célulazinha bem aqui assim, que fica despolarizando, fazendo êxtase, tem propriedade automática. Então, o nosso sinusal não é a única célula com propriedade automática, mas geralmente ele é a célula que tem mais propriedade automática. Por isso que ele toma conta. Beleza? Vocês entenderam, né? E por isso que ele fica aqui em cima, para ele poder despolarizar o átrio e o ventrículo nessa sequência e manter a sincronia AV e VV. Tá? Ventrículo ventricular. Tranquilo? Então, o fascículo de Bachmann, né? Distribui o estímulo pelos átrios, desfecho intermodais para o nó AV. O nó AV, mais uma vez, retarda o estímulo, então ele tem a propriedade decremental, tá certo? E o feixe de His não. Aí, quando chega aqui no feixe de His, acelera. Por isso que eu consigo despolarizar uma massa gigante sem demorar tanto. Quanto é a largura normal do QRS? Até quanto a gente considera o QRS normal? 2,5, mais ou menos, 110 milissegundos, tá certo? 110 milissegundos é um pouco menos de 3 quadradinhos, né? 3 quadradinhos seriam 120. Então, a gente consegue despolarizar essa massa toda mais rápido do que o átrio demora para conduzir o ventrículo. Só para vocês verem como o feixe de His por Kinger é eficiente. Tá certo? A despolarização normal, a gente considera normal até 110. Mas se eu fizer uma letra com vocês todos, o QRS vai que você deve ficar entre 80 e 90 milissegundos, que é muito rápido. É muito mais rápido do que o estímulo leva para passar pelo nó AV. Só para vocês terem uma noção de como essas fibras são eficientes. E aí isso vai ser importante para frente. Tá bom? Até agora alguma dúvida? Então isso aqui até agora é só revisão, tá pessoal? É falando que a gente já viu. Porque mais uma vez eu acredito muito no fazer várias vezes. Aqui detalhadamente, despolarização do átrio. Ela começa quando? Quando começa a minha onda P, tá certo? O pico da onda P vai ser quando eu estiver polarizado o quê? Geralmente a metade da massa do átrio, tá bom? Intervalo AV é o intervalo do começo da onda P até o começo do QRS. Esse intervalo AV, tá certo? Desculpa, intervalo PL, falei besteira. Intervalo PL, ele é do começo da onda P até o começo da onda L. Ele representa o quê? Despolarização do átrio mais o decremento do nó AV. Beleza? Já o intervalo PR, esse intervalo PR, já esse segmento PR, o intervalo AV, ele representa o quê? O atraso do nó AV. Ponto. Perfeito. Então essa linha isoelétrica aqui é o nó AV sendo despolarizado. E por que o nó AV, pessoal, não forma uma onda? Porque ele é o quê? Um ponto.
Entenderam? Então a massa que eu estou espolarizando lá é ínfima. Por isso que eu não gero registro elétrico disso. Todos entenderam isso? Não. O que é onda? Por que a onda P e o QRS? Porque a onda P e o QRS geram ondas. Por que a respiração do ato ventrículo gera ondas? Porque tem massa. Por que no AV, quando ele despolariza, e tem propriedade incremental, faz um bocado de coisa, né? Mas a minha isoelétrica. Por quê? Porque a massa de célula é ínfima. Não é o suficiente para gerar um sinal elétrico. Deu para entender isso? Sim ou não? Então, não ter linha isoelétrica não significa que nada, ter linha isoelétrica não significa que nada está acontecendo. Só significa que está acontecendo num local onde tem muito pouco o quê? Célula. Isso não produz um gradiente elétrico. Tranquilo? Todos entenderam? Vamos para frente. Espolação do ventrículo é assim, QRS. Lembrando, a onda Q, a primeira onda negativa. Onda R, primeira onda positiva. Onda S, segunda onda negativa. Se eu tiver outra onda positiva, eu chamo de quê? R'. Se eu tiver outra onda negativa, eu chamo de quê? S'. Tá certo? Isso a gente vai ver mais para frente. Quando eu falar de bloqueio de ramo direito, o padrão clássico que a gente chama é R, S, R'. Tem um positivo, um negativo e outro positivo. Tá bom? Isso aí é outra aula. É só para vocês lembrarem. Repolarização do átrio. Aqui colocou o exemplo de uma coisa que não existe, tá? Eu nunca vi uma onda polarizada. Eu falei, tem essa teoria, a gente pode repolarizar ou não, que a gente poderia ver. Eu nunca vi, então não acredito, então não cobrarei na prova. E não está no consenso, tá certo? Só coloquei pela polêmica é sempre bom. Repolarização. Assim, pessoal, só a diferença. Não sei se eu falei na aula passada, mas é importante. Toda vez que eu falo de intervalo, é do começo de uma onda até o começo de outra, tá certo? Quando eu falo de segmento, é do final de uma onda até o começo da outra. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, intervalo PR é do começo da P até o começo da R. Segmento PR é do final da P até o começo da R. Segmento ST, que é o mais importante de todos, por que é o mais importante? Porque quando cai infarto, olha para onde? O segmento ST. Ele é do final do QRS até o começo da onda T. Assim como o intervalo QT, ele é do começo do QRS, na onda Q, até o final da onda T. Deu para entender, né? Quando eu falo de intervalo, eu englobo a onda. Quando eu falo de segmento, é só o espaço entre as ondas. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Até o final da T. O intervalo QT, mais uma vez, quando eu falo de intervalo, eu incluo as ondas. Quando eu falo de segmento, eu excluo as ondas. Então, é do final de uma para o começo da outra. Beleza? É isso. Intervalo, eu incluo a onda. Segmento, eu excluo as ondas. Todos entenderam isso? Uma vez, a gente já viu, mas vamos revisar até para fixar. É por isso que eu acredito muito nisso. Eu vou tentar, a última aula de vocês, pessoal, vai ser uma aula legal, porque eu vou mostrar para vocês 100 elétrons. Essa aula já existe, eu já vou mostrar até já viu. Quem fez curso de elétrico no semestre passado? Vai faltar, não é minha aula, não é de vocês. É uma aula com 100 elétrons. Então a gente vai tentar nessa última aula, pessoal, vocês vão treinar até não aguentar mais, tá certo? Porque esse é o objetivo, repetição. Beleza? Aí aqui a regulação do ventrículo, obviamente, começa no final do QRS e vai até a presença no final da onda T, alguns pacientes em onda U, mas a onda U também eu falo depois para vocês, é uma coisa só específica de onda U. Aqui lembrando, né? Nosso papel, ele é feito para facilitar a representação, então a gente vai ter no eixo aqui amplitude em milivolts, no outro eixo aqui é o quê? Tempo, em milissegundos. Tá certo? Lembrando, cada quadradinho desse são 40 milissegundos, ou 0,04 segundos. Tá bom? E a amplitude é 1 milivolt. Tá? Mais uma vez, A tem amplitude pequena, ventrículo amplitude grande, onda tem amplitude média, digamos assim. Aí vem a pergunta, né? Teoricamente, pessoal, o produto disso por isso tem que ser igual a esse, né? Eu não vou despolarizar e repolarizar a mesma quantidade de células? Bom, e se a gente olhar, a duração dela é muito mais longa do que o QRS. Aí a gente compensa a diferença de amplitude. Entenderam ou não?
Aí se a gente fosse fazer na área sobre a curva, é para ficar mais ou menos parecido, não é exatamente igual, porque esse começo aqui do segmento, parte do ventrículo vai se espolarizando tão lentamente que você não tem diferença de gradiente elétrico. Tá certo? É um dos defeitos do elétrico. O elétrico é bom, mas tem essa limitação. Quando você não tem gradiente, você não produz onda. Então vamos lá. Essa é agora a aula de hoje, tá certo? Eixo elétrico. Tem dois eixos que a gente pode calcular do coração. O eixo vertical ou axial e o eixo precordial ou horizontal. Eu não vou ensinar para vocês, pessoal, o eixo precordial, que na vida real a gente não coloca. Na diretriz de elétrica eles não colocam, tá certo? Ele é um pouco mais complicado de calcular. Então eu vou, mais uma vez, eu falei para vocês esquecerem, muito baseado na diretriz, né? Que é o que eu vou cobrar para vocês na prova e na vida real. Na vida real, eu, quando eu olho o elétrico, eu não calculo o eixo precordial. Eu só calculo o eixo axial, tá certo? E a gente geralmente também não calcula o eixo da onda P, a gente só diz se ela é sinusoidal ou não, tá? Então, para a vida real, é o que interessa. E eu juro para vocês, nunca vi uma prova de residência cobrar eixo precordial, nunca vi mesmo. Nem prova de cardiologia eu vi cobrar eixo precordial, então acho que não vai ser de grande prejuízo não. Então, os eixos, o eixo axial, pessoal, a gente vai usar basicamente as derivações do que? Axiais. A gente vai usar D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E a gente vai ter que lembrar lá no começo do nosso amigo Einthoven, tá? Que no começo, pessoal, é o que vai facilitar a vida. O Einthoven criou o quê? Um triângulo. Lembra disso? Aí aqui pode ser positivo, barra, negativo. Então, D1 daqui para cá, D2 daqui para cá e D3. Qual a grande vantagem do triângulo de Einthoven? É que ele fez umas aproximações e ele transformou esse triângulo num triângulo o quê? Equilátero. Tá certo? Então, teoricamente, o triângulo de Einthoven é equilátero. Por ser um triângulo equilátero, quantos são esses ângulos? Os três ângulos? 60 graus. Beleza? Então, pronto. Aí a galera veio e aqui no meio do triângulo de Einthoven, exatamente no meio, resolveu fazer mais 3 derivações. Que é, aqui vem para o pé, AV foot, né, AVF. O que vem para o braço esquerdo, AVL, left. E o que vem para o braço direito, AVL. Também formando um triângulo o quê? Equilátero. Aí daí vem as angulações. Tá certo? Então se a gente colocar ali, esse triângulo aqui, o AVF, ele vai estar a 90 graus. Tá certo? O D2 vai chegar aqui a quanto, pessoal? 120 graus. Não, na verdade não. D3 vai chegar a 120 graus. Vai chegar a 60. Teoricamente, 60 para lá. Aqui, se eu passo a linha aqui, né? Seria mais ou menos equivalente ao D1, AVF. Então aqui seria o quê? 0 grau. Beleza? Todos estão pegando ou está viagem por enquanto? Hã? Foi viagem? O D1, se eu colocar o D1 paralelo ao centro, eu não mudo a angulação, só abaixo dele. Então o D1 vai passar aqui a 0 grau. Beleza? Então o que é que eu vou fazer só? Eu vou aproximar todas as derivações do centro, para ficar mais fácil de entender. Deixa eu desenhar aqui do lado. A VF vai ficar aqui a 90. Aqui eu vou ter D1 a 0. Concorda? Aqui, pessoal, a VF vai estar quantos graus? Menos 30. Muito bom. Menos 30. Aí aqui, se eu jogar o D2, né? Eu vou só deslocar ele daqui para cá, tá? Deslocar paralelamente, para passar pelo centro. Então, D2 passando pelo centro, ele passar aqui com quanto? 60. Muito bom. Só botar aqui que eu esqueci, né? AVF, D2. Então, eu simplesmente juntei o triângulo de Einthoven com o triângulo das derivações centralizadas e agora eu estou passando todo mundo pelo centro. Tá certo? Por que eu vou fazer isso? Porque na prova vocês vão fazer isso. Vocês vão, como eu sou a prova, vocês vão pegar e desenhar isso aqui na prova. Vocês vão chegar e desenhar. É só o que vocês vão fazer. Tá bom? Aí beleza, vamos continuar. Só que o D1
D2 continua para cá. Aí aqui passa quem aqui pelo centro, ó. D3. A D3 vai passar mais ou menos assim, concorda? Porque ele vai estar a 120 graus do D3. E aí uma coisa importante, se eu continuar ele para cá, aqui ele vai estar quanto, pessoal? No meio do 60, muito bom. O AVR, pessoal, não me interessa muito, porque ele vai vir para cá. Então não vai ter muita utilidade para mim, sendo sincero. Está totalmente fora de plano. Vocês lembram, né? Que o AVR é tudo fora de plano, né? Ele só serve para olhar o que é negativo, basicamente. E aí, mais para frente, ele vai ter utilidade. Tá? Todas as equações têm uma utilidade. Tem gente, inclusive, que diz que a AVR é a mais importante de todas, né? Para a diagnóstico de TV, a cardioventricular. Para o atleta normal, ele não ajuda em nada, basicamente. Tá bom? Então, beleza. Isso aqui, pessoal, é a base do nosso cálculo, vocês já vão entender por quê. Tá? Então, fiquem com isso aí na mente e vamos aqui para frente. Só lembrando aqui a duração do papel e tudo mais, que a gente já tinha conversado bastante sobre isso. Aqui eu não sei se eu já começo ou só mostro para vocês, mas aqui dá para a gente aplicar algumas coisas, né? Então, lembrando a última aula, esse paciente está em que ritmo? Por quê? Pronto, onda P positiva em D1, D2. Perfeito. A onda R, pessoal, ela vai perdendo S e ganhando R? Vai. A minha onda R, ó, vai aumentando e a minha onda S vai proporcionalmente o quê? Diminuindo. Até que em vez de 6 eu tenho só o quê? Só onda R. Tá perfeito. Concorda? Os intervalos aparentemente estão bons, né? Eu tenho aqui o intervalo PR com menos de 5 quadradinhos. Então o intervalo PR normal vai ser até 200 milissegundos, que é um quadradão, que significa 5 quadradinhos pequenos, tá bom? Outra coisa, a frequência cardíaca. Então vamos lá. Eu pego aqui, ó, esse aqui que ele está bem no grosso, né? Eu conto 1 quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões. 3 quadradões são quantos milissegundos? 600. 60 mil dividido por 600, 100. Então a frequência cardíaca é de 100. Outro método, vamos contar os QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e um quebrado, né? 16 vezes 100, aí o quebrado provavelmente vai me dar o 100. Tá certo? Até aí tudo ok, né? Essa é a outra forma de calcular, vou já chegar nela, que é a mesma coisa. 1.500 dividido por quantos quadradinhos tem no RR, né? São 15. Mais uma vez, por que esse negócio de 1.500 dividido pelo quadradinho? 60 mil. Eu tenho 60 mil milissegundos, é igual a quanto? 1 minuto, concorda? A gente não mede o batimentos por minuto? Como é que a regra é? Aí, o que é que eu divido? Eu divido isso aqui pelo quê? Pelos milissegundos. Só que cada quadradinho tem 40 milissegundos, então isso aqui é simplesmente 60 mil dividido por quanto? Por 40, que vai dar 1.500 por quadradinho. Entendeu? É a mesma coisa. Então 60 mil dividido pelo intervalo é a mesma coisa de 1.500 dividido pelos quadradinhos. Deu para entender? É a mesma regra, só que tem gente que prefere calcular 1.500 pelo quadradinho. Eu prefiro sempre pensar no quadrado em milissegundos. Por quê? Porque facilita também conta com o resto inteiro. Para intervalo PR, para intervalo QT, para a duração do QRS, entendeu? Não tem certo e errado, né? Como é? Beleza? Suave? Aí agora vamos para outra parte. Eixo elétrico. Onde é que está o eixo elétrico desse coração? Aí vai a regra da vida real. Fala. Só vale para ritmo regular. Quando é irregular, usa o quê? O longo. Muito mais fácil. Porque senão você vai ter que calcular RR por RR, somar todos e dividir no final. Né? Não é o objetivo isso. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou começar. Já para ir treinando. Era mais para frente, mas vamos logo treinar. Como é que eu calculo o eixo? Então, pessoal, o que é que eu considero o eixo normal? De quanto a quanto? O eixo normal, a gente considera de normal entre menos 30 e 90 graus. Então, eu considero normal, olha para cá, ó, de AVL até o AVF. Então,
Então, se meu eixo cair aqui dentro, ele é o quê? Normal. Tá certo? E aí vamos pensar. Para ele cair aqui, o meu D1 tem que ser positivo ou negativo? E meu AVF tem que ser positivo ou negativo? Se meu D1 e meu AVF forem positivos, o meu eixo já está onde? Entre 0 e 90. Se vocês olharem só para D1 e AVF, vocês vão acertar 95% dos eixos. E o resto? O resto vai ficar aqui, ó. Que vai ser o que está entre. Vamos supor que o AVF seja negativo. Então, se o AVF é negativo, ele vai estar o quê? Nesse quadrante. Então, esse aqui, pessoal, é o quadrante normal. Vamos chamar de Q1, tá certo? Esse aqui é o quadrante que é desviado para a esquerda. Só que eu só consigo desviar para a esquerda a partir de menos 30. Mas vamos chamar esse aqui de QL, quadrante de esquerda. E esse aqui é o quadrante da direita, QD. Tá bom? Então, se eu tenho D1 e AVF positivo, eu já caio aqui dentro. Meu eixo é o quê? Normal. E aí, como é que eu escrevo isso no aula? Eixo normal. Tá bom. Antigamente, a gente tinha que colocar quantos graus estava, tá entendendo? Não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Perda de tempo total. Algo que é a coisa boa da última diretriz, ela vem facilitando o aula. Tá certo? A gente está conseguindo encaixar dentro da variedade normal. Então, se eu tenho um D1 e AVF positivo, a chance do meu eixo vai estar obrigatoriamente aonde? Entre 0 e 90. Acabou. Eu só preciso fazer algum cálculo adicional quando o meu AVF é o quê? Negativo. Aí quando o AVF for negativo, pessoal, eu olho para quem? O AVL ajuda? Até ajuda. Porque o AVL positivo, eu sei que ele vai estar entre 0 e aqui a continuação do D3 vai ser quanto? Menos 120, né? Aqui vai ser menos 90, não, peraí. Menos 90, menos 120, que é o AVL. Não, é o D2, pronto. Então aqui, ó, aqui vai ser 90 graus dele. Como é? Não, vai não. Ele vai de menos 30, peraí. Não, você tem razão, até menos 150, exatamente. Menos 150. Você tem toda a razão. Aqui menos 150. Então vai ser aqui, na verdade. O AVL positivo ele vai pegar esse eixo aqui todo. Então ele não me ajuda muito. Quem é que me ajuda? Quem está aqui dentro. Quem é que vai estar aqui dentro? D2. Sendo negativo ou positivo. Então vamos voltar para cá. Ó. Então olha para cá. Meu Deus, é positivo ou negativo? Positivo. Olha para quem? AVF. AVF é positivo ou negativo? Positivo. Então meu eixo está onde? 0,90. Beleza? Se meu AVF fosse negativo, aí eu olhar para D2, D3 e AVF. Já a gente chega nessa parte. Vamos para frente. Aí aqui só lembrando para vocês, né? Conceito que eu sempre pergunto para vocês, a amplitude. E a amplitude, pessoal, do elétron normal, geralmente é esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho, quando tem um desse aqui, a gente chama isso de N. Tá certo? Que vai ser 10 milímetros por milivolt. Então, ele vai marcar 10 quadradinhos pequenos. Essa é a amplitude normal do elétron, tá bom? Quando eu tenho, por exemplo, eu quero ver melhor, a onda P do paciente é pequena ou grande, eu posso dobrar a amplitude do elétron. Então, cada quadradinho desse, na verdade, vai valer a 20, quer dizer, vai valer, cada quadradinho vale 1 milímetro, tá certo? Na hora que eu coloco em 2N, esse quadradinho ele vai dobrar de tamanho, então ele vai considerar 2 milímetros, tá certo? Eu posso usar 2Ns que fica 20 milímetros para cada 1 milivolt, ao invés do N. E eu também posso fazer o contrário. Quando a minha amplitude é muito grande, está passando do papel, está entrando na alta derivação, eu posso colocar N sobre 2, para facilitar a visualização. Tá? Isso daí a gente marca no aparelho do elétron. Assim como a velocidade do elétron também pode mudar. O elétron padrão a gente faz de 25 milímetros por segundo. Eu posso colocar ele mais rápido, 50, 100, eu posso colocar ele mais lento, 12,5. Tá? Por exemplo, quando a gente faz estudo eletrofisiológico, coloca a teta dentro do coração, a gente não pode, quando a gente coloca 25 milissegundos, fica muito lento. Para a gente ver, a gente usa 100, 150, 300 milissegundos, milímetros por segundo, para facilitar a visualização. Tá bom? Aqui só para mostrar, ó, o elétron com a velocidade normal, 25 milímetros por segundo, e em 2N. Ah, Pedro, como é que eu sei que está em 2N? Olha aqui para o lado. Ó. Essa barrinha vai estar representando 20 quadradinhos ao invés de 10.
que é o padrão normal. Deu para entender? Então, sempre que eu estou na dúvida, está em N ou 2N, eu olho aqui para o lado. Ó. Vou ter 20 quadradinhos. Ó, esse aqui está com 20, o elétron interior está com 10. Então, aquele elétron está em N, esse elétron está em 2N. Tá bom? Todos entenderam? Aí, o elétron 2N, eu vejo tudo o quê? Aumentado. Essa onda esquerda não é desse tamanho. Ele é, na verdade, o quê? Metade desse tamanho. Só que eu coloquei ele dobrado para ver melhor. Então a onda P fica igual. Fica tudo grande. Quando tiver tudo grande no elétron, vejam se ele não está em 2N. Tá? Não que seja errado fazer o elétron em 2N. Mas todos esses critérios que a gente usa, de amplitude, largura, é feito para o elétron o quê? Em N em 25 milímetros por segundo. Tá? Então N é a amplitude, 25 milímetros por segundo vai ser a velocidade, vai ser o tempo. Tá bom? Vocês não estão com as caras muito boas. Para ver maior. Só para ver melhor, na verdade. Então, por exemplo, a onda até é pequena, achatada. Eu estou na dúvida se ele está em risco sinusal ou não. Eu aumento a amplitude. Beleza? Aqui, por exemplo, esse elétron, ele parece muito mais, o QRS parece mais largo do que, na verdade, ele está. Por quê? Porque eu dobrei a velocidade. Tá certo? Aqui, ó. Aquele quadradinho lá do lado é a minha escala. Então ele está em N, porque eu tenho 10 quadradinhos, só que ele está com a velocidade aumentada. 50 milissegundos. Aí tudo parece muito mais largo do que realmente é. Tá certo? Então, mais uma vez, a largura dele não vai ser 180, vai ser 180 dividido por 2. Eu estou com o dobro da velocidade. Deu para entender? Então isso aqui, pessoal, na vida real a gente não faz. Eu não vou cobrar isso para vocês na prova. É só quando vocês olharem no elétron. O paciente está lá com um dia. Dia 22, o paciente é um elétron normal. Aí dia 24, ele tem um elétron com QRS largo, de amplitude dobrada. Provavelmente não aconteceu nada com ele. Foi só feito o elétron de maneira inadequada. Não mudaram o parâmetro. Beleza? Aqui mais uma vez, lembrando para vocês da onda P, tá certo? Que como qualquer sinal elétrico, ele vai ter dois componentes, amplitude e largura, tá certo? Geralmente, pessoal, a amplitude ela está associada ao aumento de quem? Do átrio direito. E a largura ela está associada ao aumento de quem? Do átrio esquerdo, tá certo? É só vocês lembrarem, eu não espolarizo da direita para a esquerda. Então, se o átrio esquerdo aumenta de tamanho, eu vou espolarizar mais rápido ou vou demorar mais a espolarizar? Demorar mais. Então, a base da onda ela alarga, porque eu vou perder mais tempo para espolarizar. Beleza? A onda P, quando a direita aumenta de tamanho, como eu começo espolarizando a direita, então eu tenho a tendência a crescer a onda P, ela fica mais alta. Tá certo? A gente vai voltar para isso aqui, pessoal, quando eu for falar da sobrecarga atrial e sobrecarga ventricular. Mas é só para introduzir para vocês o conceito. Quanto mais tempo eu demoro para espolarizar, mais larga a minha onda vai ficar. A mesma coisa vale para quem? Para o QRS. Quando o meu ventrículo dilata, eu tenho um ventrículo dilatado, eu despolarizo mais rápido ou mais lento? Mais lento. Então a tendência do meu QRS é aumentar ou diminuir? Aumentar, alargar. Beleza? Enquanto quando eu tenho um ventrículo hipertrófico, então é um hipertenso mal controlado, paciente com cardiopatia hipertrófica, com estenose aórtica, eu aumento a massa do ventrículo. O ventrículo fica mais massa. Quanto mais massa eu tenho, mais amplitude. Então eu tenho ventrículos com QRS o quê? Mais amplos. E a gente também, quando for falar da aula de sobrecarga, vocês vão entender que isso é critério para avaliar se o paciente tem sobrecarga ventricular ou não. Tá bom? Continuando. Aí quando a gente for falar do ritmo, principalmente da sobrecarga. Tranquilo? Essa parte aqui é interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, na metade, né? Então geralmente o pico da onda é quando eu espolarizei o quê? Metade das células. Eu espolarizo quem primeiro? Direita ou esquerda? Porque o nosso sinusal está onde? À direita. Então geralmente o primeiro componente é mais relacionado ao átrio direito, enquanto o segundo componente da P é mais relacionado ao átrio esquerdo. E obviamente, quanto mais átrio esquerdo eu tenho, eu faço tempo essa base. Eu aumento. Beleza? Suave? Não muito, né? Vocês estão com a cara assustada. Isso é ruim.
Segmento PR. Então, pessoal, o segmento PR, ele geralmente é associado, como eu falei com vocês, à despolarização de quem? Do nó a V, tá certo? A gente considera o intervalo PR normal até que não tem uma derivação, a gente não tem um intervalo, um segmento PR que eu considero aumentado, que eu considero reduzido, tá certo? Então, o PR é normal, o intervalo PR até 200 milissegundos, e a gente considera ele muito estreito quando ele dura menos de 90 milissegundos. Pode falar. Já? Tá. E lembrando, pessoal, muita gente esquece, mas o segmento PR é excluído, sabe? Ninguém leva muito em consideração, o pessoal leva muito em consideração o segmento da ST. Mas, por exemplo, isso aqui, todo mundo que a gente vê uma elevação de ST, a primeira coisa que vem na nossa mente é infarto, né? Infarto miocárdio da elevação da ST, que é o famoso supra de ST. Mas tem diagnósticos diferenciais, né? Todo mundo tem supra de ST que está infartando. Por exemplo, isso aqui, com certeza, absoluto não é um infarto. Por quê? Porque esse paciente tem um infra do PR. Você vê que o segmento PR dele está infrado. Isso aqui é clássico para uma patologia que as pessoas ignoram, que chama-se de... Ninguém? Pericardite. Eu vou falar de pericardite. O principal sinal eletrocardiográfico de pericardite é o infra do segmento PR. Quando você viu um infra de PR, pessoal, não tem o diagnóstico, não tem o diagnóstico diferencial. É extremamente específico de pericardite. Toda vida a gente pega no consultório paciente com pericardite há semanas, a doença que maltrata, né? Eu já fiz não sei quantas troponas negativas, não, doutor, meu eletro é normal. Você vai ver o eletro do cara, tem infra de PR em todos os segmentos, o cara 3 semanas com infra de PR e ninguém olhou. Tá certo? Não. O infra de PR pode se vir isolado, por isso que ele é tão específico para a pericardite. E se você vir um supra de ST com infra de PR, pode pensar que o cara não está infartando. A chance maior é ser pericardite. Aí vai investigar melhor a dor, do ventilador dependente, você bota o paciente para frente e piora, o cara não encontra posição para dormir. Alguém aqui já teve pericardite? Não. Ninguém teve pericardite. Eu tive já. Ninguém teve, é sério. Porra. Pericardite? Por quê? Ótima pergunta. O infra de PR, nesse caso, ele está muito relacionado a alteração da repolarização do átrio. Então, como o átrio é envolvido com o pericárdio, como está doente, ele altera a repolarização e passa a fazer esse infra, entendeu? É bem super comum. O infra é muito relacionado tanto do PR como da ST à repolarização, né? Que é um infarto no supra. A primeira coisa que altera não é a contratividade do coração, né? É o relaxamento. Por isso que a primeira coisa que você altera é o segmento da ST. Aí depois você evolui com o DQ, que aí sim, é relacionado à contratividade. Mas isso está muito boa. Muito bom mesmo. É sempre relacionado à repolarização. A repolarização, quando ela está alterada, ela faz esse padrão de infra ou de PR ou de ST. Muito bom. Muito boa pergunta. Então, se eu já tinha explicado para vocês, né? Intervalo, eu conto com a onda, e segmento, eu excluo a onda. Tá certo? Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, uma vez, intervalo tem a onda, segmento não tem a onda. E só para vocês saberem, né? Qual é o segmento mais constante do coração? Essa é a parte importante. Por exemplo, aquele lá, eu falei de um infra, né? Mas quando eu falo que tem um infra, eu estou comparando com quem? Com alguma coisa. E por que eu estou comparando? Então, por exemplo, o supra do ST, estou comparando com quem? Qual a linha horizontal do coração? Qual a linha melhor de todas? Para a gente comparar. Não, ST não, ele é super dinâmico, mas durante o dia a gente para o ST. O PR vocês também aprenderam que ele pode suprar ou infrar, né? Não, a melhor de todas é da T até a onda P. Porque nesse período aqui, pessoal, meu coração está fazendo o quê? Nada. Na onda P eu estou despolarizando o átrio. No intervalo PR, se eu tiver uma alteração de repolarização do átrio, vai mudar o intervalo PR. QRS eu estou despolarizando o ventrículo. Do que? Da onda aqui até lá eu estou repolarizando o ventrículo. Só tem um órgão que meu coração não faz nada. Que é entre a onda T e a próxima onda P. Esse é o intervalo? Esse é, pessoal, o segmento, mais estável do coração. Que não tem nada acontecendo.
Então, geralmente a gente usa ele como referência. Então, eu passo a linha a partir dele, eu vejo se tem alguma coisa infrada ou alguma coisa suprada. Tá certo? Ele só considera relevante quando esse infra ou esse supra são maiores do que 1 milímetro. E 1 milímetro é o quê? 1 quadradinho. Tá certo? Então, se eu tenho um infra ou um supra menor do que um quadradinho, isso não é relevante. É só uma oscilação de normalidade. Beleza? Eu comparo isso com quem? Com essa linha aqui, ó. Eu pego essa linha aqui, estendo ela, né, com a lapiseira, eu nunca risco a de caneta, por favor. É um sacrilégio sem tamanho. E eu vejo se aquele infra ou aquele supra é maior ou menor do que um quadradinho. Quem levantou a mão? Beleza? Chora. Teoricamente sim, mas como eu falei, a população do átomo não dá para ver. Você vai ver a teoria de que dá. Por isso que quando você infla o PR, fala a favor do teu átomo estar doente, entendeu? Porque tu consegue enxergar uma coisa que, de maneira geral, não vai enxergar. Entendeu? Não é para ser visto, não é? Aí mais uma vez, intervalo PR normal, de 0,12 a 0,2, ou de 120 a 200 milissegundos, tá? Vocês podem usar, pessoal, mais uma vez, ou em segundos ou em milissegundos. Não tem nada que desabone. Na prova, se você colocar 0,12 a 0,2, eu vou considerar. Se você colocar de 120 a 200, eu também vou considerar. Tá bom? E na vida real também. Então, mais uma vez, intervalo PR representa a condição do átomo com o ventrículo, né? Vai escolher o tempo da espolarização atrial, mais o tempo que eu fico preso aonde? No nó AV. Tá certo? Mais uma vez, isso é para que o bicho é decremental? Por causa disso. Átrio e ventrículo não podem se polarizar simultaneamente. Vamos lembrar da fisiologia, né? A diástole do ventrículo. A primeira fase da diástole do ventrículo, o enchimento o quê? Rápido. Por que o enchimento é rápido no começo? Por diferença de pressão. O ventrículo está vazio, o átrio está cheio. Então eu encho rapidamente. Na hora que essa diferença de pressão vai diminuindo, as pressões vão se igualando, o enchimento deixa de ser rápido e se torna o quê? Lento. Tá certo? Que é o finalzinho dessa primeira fase. Aí depois, a última fase da diástole do ventrículo é a sístole de quem? Do átrio. Então contrai o átrio e acaba de encher o ventrículo. Beleza? E por que o átrio tem que contrair? Porque eu não tenho mais diferença de quê? De pressão. Então eu tenho que contrair para dar aquela enchidinha final. Tá certo? A mesma coisa, tu tá lá tomando tua coca, né? Chupando o canudo. No final tu dá uma chupada maior, para forçar o restinho que está lá a vir para ti. É a mesma coisa. Só que em vez de chupar, o átrio faz o quê? Ele contrai. E aí, pessoal, para que dê tempo de eu fazer isso, eu preciso que o meu nó AV faça o quê? Segure. Tá certo? Eu tenho que segurar para dar tempo do meu átrio contrair e eu encher o ventrículo. Deu para entender isso aí, pessoal? Sim ou não? É, foi mais ou menos, né? Espero. Então vamos lá. Na hora que tu começa a diástole, né? Abriu a válvula mitral. E a válvula tricúspide. Porque eu estou falando para a mitral, vai para o outro lado também, né? Na hora que abriu, o ventrículo está o quê? Vazio. E o átrio está o quê? Cheio de sangue. Aí tem uma grande diferença de pressão. Por isso que o ventrículo ele enche rapidamente. Na hora que o ventrículo está entrando, ou está enchendo, então a pressão do ventrículo começa a aumentar e a pressão do átrio começa a diminuir. Aí vai ter hora que essas pressões se encontram. Na hora que essa pressão se encontra, eu vou ter o quê? Um desaceleramento. Né? Na hora que elas tendem a se encontrar, eu vou desacelerando. Então no começo eu acelero muito, no final eu acelero pouco. Então no começo eu encho rápido, no final eu encho devagar. Beleza? E aí para que isso possa acontecer, eu tenho que ter um intervalo entre o átrio e o ventrículo. Eles não podem bater simultaneamente. Tranquilo? E aí tem para esvaziar assim, esvaziar o átrio e preencher o ventrículo. É para isso que a coisa funciona. Para isso que eu tenho o decremento. Tá certo? Isso aqui o que é, pessoal? Não é o objetivo da aula de hoje, é só para mostrar para vocês. Isso aqui é uma das principais causas de intervalo PR o quê? Diminuído. Quem sabe o que é isso? Alguém chuta? Como é que chama essa ondazinha aí, ó? Em vermelho tá como era para ser. Em preto é como é. Alguém aqui na sala deve ter isso também. Além
de mim, que eu tinha, né? Não tenho mais. Isso chama-se onda delta. E caracteriza uma síndrome que a gente chama de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Já ouviu falar, não? Uma das causas, já porque no S4 é para ter dado essa aula para vocês, de Wolff. No S4 eu dou essa aula, tá? Que vocês não tiveram na minha época. Então, ó, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, o paciente ele tem uma via acessória. Tá certo? Como assim? Então, vamos lá pro meu coração, né? Vem aqui o AV, tá certo? Então, além do AV, o paciente tem uma via bem aqui, ó. A gente chama isso aqui de feixe de quente. Isso, pessoal, não é o objetivo da aula de hoje, ainda vai ser, tá? Vai ter uma aula que eu vou falar isso para vocês, né? Como a gente está falando de intervalo PR, vai em introdução. Então, pessoal, o que é que acontece? A gente tem aqui o nosso musal, eu despolarizo por aqui. Só que eu tenho um feixe acessório, então eu também despolarizo por aqui. E qual a diferença desse feixe para o nosso musal? É porque esse feixe não tem propriedade decremental. Como não tem propriedade decremental, o que faz o meu segmento PR ser largo ou estreito é o meu decremento. Se eu não decremento, então eu já começo a fazer o quê? A despolarizar quem? O ventrículo. Então eu não tenho intervalo. Na hora que eu acabo a onda P, despolarizei o átrio. Aquele feixe lá do lado, ele vai passar a despolarizar quem? O ventrículo. Então meu segmento PR ele some. Deu para entender? Então essa é a famosa onda delta. Ela parece um deltazinho, da asa delta. Um deltazinho, uma letra grega. Parece um delta. Por quê? Porque ele já começa a despolarizar o ventrículo. Inclusive a gente considera um PR curto justamente isso, quando dura menos de 120 milissegundos. Esse aqui, se a gente for medir, vai estar dando uns 90, ó. Tá vendo? É um quadradinho, não dá nem dois, né? Até mim para vocês. É menos de 2 quadradinhos. Então vai ser um PR de mais ou menos 70 milissegundos, né? 0,07, que é um PR curto. Por quê? Pela presença que a gente chama de via acessória. Aqui eu tinha. Aí é tudo relacionado. A minha pericardite foi por causa dela. Porque eu fiz uma ablação e fiz uma pericardite no pós-operatório, entendeu? Por isso que eu tinha duas coisas e não é possível que ninguém mais aqui tenha. Com certeza, algum de vocês chegar acessório, podia fazer uma live em todos, né? Na última aula. Pra gente ver às vezes acessório. Com certeza alguém tem e não sabe. 1% da população tem. Aqui vocês são quantos? Alguém tem que ter, obrigatoriamente. Alguém tem que ter. Tá? Além de mim. Beleza? E aqui o intervalo PR limítrofe até 200 milissegundos. Sempre, pessoal, fazendo a vida de vocês, sempre olhem o intervalo que pega o quadradão. O quadradão assim, quadradinhos. Eu olho no PR. Se o PR está dentro do quadradão, o meu intervalo é o quê? Mal. Então sempre olhem o alerta para facilitar a vida de vocês, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um quadradão, tá vendo? Ó? Então, obviamente o normal é até curto, né? Mas ele está dentro do quadradão. Só facilitar a vida. Então vamos lá. Geralmente, pessoal, isso é outra coisa importante, né? Quando a gente joga adrenalina, o que é que acontece com o intervalo PR? Ele diminui. Então, para aumentar a frequência cardíaca, um dos artifícios que eu uso, né, é diminuir o intervalo PR. Então, o nosso nó atrioventricular é extremamente responsivo à adrenalina e também à tônus vagal. Então, à noite, se fizer um voto com todos vocês, tem gente que vai ter PR super longo. Quer dizer que vocês têm alguma doença de consumo no AV? Não. Quer dizer só que vocês são muito responsivos à estímulo vagal. É super responsivo no AV. Ele é tão responsivo quanto o nosso musal. Tá certo? Então, quando eu quero aumentar a frequência, a adrenalina vai lá no nosso musal e faz a automaticidade dele aumentar. Então, ele passa a se polarizar com mais frequência, tá certo? E meu intervalo PR tende a diminuir. A gente bota vocês na esteira, tá chocométrico, quando a frequência está lá 150, 160, o intervalo PR de vocês fica bem curtinho. Bem curtinho, tipo 70 a 80 milissegundos. Para poder acomodar esse aumento da frequência. Tá bom? Então, complexo QRS, faz uma exploração simultânea do ventrículo direito e esquerdo. Duração normal, 110 milissegundos, que é um pouco menos do que 3 quadradinhos. Tá bom? E aí a amplitude normal, no plano frontal, pessoal, é de 5 a 20 milímetros. Então vai ser 5 quadradinhos até 20 quadradinhos. Tá bom? E no plano horizontal,
plano pré-cordial entre 10 e 30 milímetros, tá certo? Essa é mais ou menos a variação do normal. Deu para entender? Aí vocês vão ver que quando a gente fala de sobrecarga, tem alguns critérios onde a gente vai somar os quadradinhos, os QRS, para ver se você tem sobrecarga ou não. Eu não vou pedir, pessoal, isso tem na prova para vocês, tá? Quanto é o QRS normal? Não vou, até porque a prova de vocês vai ser elétrica, total da elétrica. Então vocês voltando se está normal ou se tem estado de sobrecarga, é o suficiente para vocês dizer quantos milímetros ele tem não. Tá bom? Dúvidas? Beleza? Ah, Pedro, mas aqui está dizendo que a duração normal é até 2,5, né? Que é 100. A gente considera aumentada acima de 110, né? Entre 100 e 110 a gente chama o quê? A gente chama de limítrofe. QRS limítrofe. Geralmente quando eu vou lá dar outra, para não comprometer, eu coloco QRS limítrofe, entre parênteses eu coloco entre 100 e 110 milissegundos. Tá bom? Tá bom? Mais uma vez, lá no começo, na primeira aula que a gente deu, que eu falei para vocês, que hoje em dia o laudo ele é para ser o quê? Descritivo. Então não se comprometa, eu não boto QRS largo, estreito, não. Eu coloco o QRS e do lado o valor dele. 100 a 70 milissegundos, 120. Aí a pessoa interpreta da maneira que achar mais adequada. Assim, pessoal. E aí, mais uma vez, né? O que é que faz esse QRS alargar? Então vamos lá. O que é que faz o meu QRS alargar? Basicamente, se eu tenho uma massa maior, um ventrículo muito dilatado, eu demoro mais ou menos para se polarizar? Mais. E a outra coisa, vocês lembram lá no começo que eu falei para vocês do risco por quinto, lembra? Então no AV, RIS, aí eu tenho aqui o ramo esquerdo e aqui o ramo direito. Que lá no começo eu falei para vocês, são extremamente o quê? Especializados, conduzem super rápido. Então o que é que pode fazer o meu QRS alargar? Além de eu ter um ventrículo dilatado ou um ventrículo hipertrófico, eu tenho o quê? O bom e velho bloqueio de ramo. Então, por exemplo, se eu vou bem aqui, ó, tem uma doença que bloqueia o meu ramo esquerdo, eu deixo de despolarizar o meu ventrículo usando o ramo, que é extremamente especializado. Se eu não uso o ramo, eu despolarizo como? Célula a célula. Isso é rápido ou lento? Lento. Então, se eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, a tendência do meu QRS é de estreitar ou largar? Largar. Bastante. A mesma coisa eu tenho um bloqueio do ramo que? Direito. Acontece o mesmo fenômeno. Meu QRS vai ficar o quê? Largo. Porque em vez de eu usar uma fibra subespecializada, que é o RIS por Kinge, eu passo a despolarizar célula a célula. Aí eu atraso a minha condução. Para aumentar. Ou eu tenho um ventrículo muito dilatado ou hipertrofiado. Porque as duas coisas, né? Dilatado, eu estou afastando ele, certo? Da parede lateral. Então demora a despolarizar. Hipertrófico também, porque quanto mais célula eu tenho para despolarizar, mais eu demoro a despolarizar. E a outra causa é quando eu não estou usando um sistema super especializado para fazer isso. Quando eu faço célula a célula, se torna muito mais lento. Chora. Mas aumenta o intervalo QT. Mas ele aumenta o intervalo QT na maior parte das vezes por causa do que, Machado? Da repolarização, não por causa da despolarização. O ganho do intervalo QT com esses remédios é muito mais, porque você aumenta do final do QRS para a onda T, principalmente a base da onda T, do que o QRS. Aí coisas que podem aumentar o QRS, por exemplo, hipercalemia. Hipercalemia aumenta muito o QRS, o QRS fica largo. Por quê? Atrapalha a condução. Atrapalha a condução. A gente não basicamente depende da entrada e saída de sódio da célula. Na hora que eu altero o potássio, essa condução ela é atrapalhada, passa a ser lentificada. Essa ferramenta é muito boa. Aí, por exemplo, os remédios eles influenciam muito mais. Medicação, por exemplo, beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, amiodarona, eles influenciam muito mais no nó AV do que na largura do QRS. Tá certo? O nó AV é muito sensível ao remédio, muito sensível. Eu falei para vocês no começo. No AV é super responsivo à adrenalina e a estímulo vagal, né? Se eu dou um beta-bloqueador, eu estou bloqueando quem? Adrenalina. Algum intervalo PR faz o quê? Alarga, o meu AV fica mais lazado. Beleza? Tranquilo? Vocês querem que susto de vocês é osso. Pronto, eu vou dar 5 minutos de intervalo, 5 minutos mesmo, só para vocês irem ao banheiro e dar um. Não tropecem, tá? Para não misturar na cabeça. E quando voltar, a gente vai fazer. Vamos fazer alguns exercícios para mostrar para vocês vários alertas, de um por um,
a gente treinar o que a gente aprendeu até agora. Ritmo, frequência e eixo, tá bom? Não vou pedir mais nada. Ritmo, frequência e eixo. Eu vou falar um pouquinho do intervalo, que você já viu os intervalos, tá? Pelo menos o PR e o QRS. Combinado? Tá bom? 5 minutos, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. São 3 e 6. Sexta tarde, medo de feriado. O índice de desistência parcial. Não estava esperando, sendo sincero, eu achei que tinha mais gente hoje do que eu achava que teria. Achei que estava todo mundo na praia já, vida louca e tal. A sessão não, né? É errado, né? Óbvio que é importante a faculdade, mas viver também faz parte. Né? Tem que ter vida além disso aqui. Sem dúvida nenhuma. Vamos jogar esse aqui lá, tá? Pronto, eu queria um voluntário. Pode vir. Tá? Você já se voluntário. Vamos jogar lá, tá? Lá no gráfico da direita. Tu vai lá que tu vai me perguntar o que eu te dizendo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, qual o ritmo aqui? Sinusal. Então onda P positivo em D1, D2 e AVF. Alguma dúvida em relação ao ritmo? Não, a frequência, a gente também já calculou. Pelo método longo, vai dar quanto a frequência cardíaca? 107, né? Considerando o RR, 108. Então, ritmo sinusal, frequência cardíaca, quem botar 107 ou 108, tá valendo. Na prova, provavelmente eu consideraria entre 105 e 110, sabe? Então, não vai ter muito erro. Aí, o que mais? Eixo. Interessante, o eixo. Então, primeiro corretório do eixo, D1. D1 positivo. Então, já me jogou para os quadrantes do quê? De lá. Se D1 é positivo, ó, vamos só botando aqui, ó. D1 positivo aqui, ó. D1 é positivo, então eu estou para cá. Ou eu estou no meu quadrante 1, ou eu estou no meu quadrante de desvio para a esquerda. Pronto, olha lá. Aí vamos olhar o próximo, dos moicanos. AVF negativo. Então eu tenho que quadrante. Eu estou em D1 positivo e AVF negativo. Eu estou em que quadrante? No quadrante lá de cima, o quadrante lá de cima. Beleza? Então pronto, eu já sei o quadrante que eu estou. Então eu sei que eu estou entre 90 e menos. Não, menos 90. 0 e menos 90, perdão. Estou entre 0 e menos 90. Tá certo? 90 e menos 90 deu um positivo. Tá? Então com a AVF negativa eu já sei que eu estou naquele quadrante. A dúvida é, eu estou desviado o suficiente para estar fora do normal? É isso que a gente vai ver agora. Então depois que eu vi isso, eu tenho que olhar o quê? Os demais. Então, ó, D3 é negativo. Vamos começar D2. D2 positivo. Se D2 é positivo, então vamos lá. Quem é que faz 90 graus com ele? A velha. Então, teoricamente, eu vou estar onde? Aqui. Concorda? Vamos conferir com o D3. Ó, D3 negativo. Meu D3 está onde? Então, D3 negativo, ó, eu estou aqui. Tá certo? Então, bate. Eu estou lá dentro do quadrado. Eu estou dentro do quadrante. O meu D2 é positivo. O D2 ser positivo, ele tem que estar entre 0 e menos 30. Todos entenderam ou não? Não? Então, vamos lá. Mais uma vez. D2. Não. D2. Vamos dissecar o vetor. Então, vamos lá. D2. Vamos decompor esse vetor aqui. Decompus. Quem é que está 90 graus dele? A velha. Então, na hora que eu dissecar aqui o meu vetor, tá certo? Vai estar para cá e vai estar o resto para onde? Para cá, não é positivo? Então, para ele estar aqui dentro, quem está 90 graus que não é a velha? O a velha é menos 30. Então, eu tenho que estar entre 0 e menos 30. Para eu ser positivo. Deu para entender? Não. Porque se, ó, quem está 90 graus que não é a velha, se o meu D3 fosse negativo, então ele estaria do AVL para lá. Todos entenderam ou não? Então vamos lá, eu sempre pego quem está a 90 graus de mim. Isso é decomposição de vetores. Ele está desviado para a direita ou para a esquerda. Ou você está no eixo normal. O eixo normal é entre quanto? Entre 90 e menos 30. Esse eixo, inclusive, desse paciente é normal. Só que ele está fora do quadrante o quê? Usual. 99, o que eu falei para vocês no começo? Que 95% das vezes ele vai estar onde?
positivo, AVF positivo. Tá certo? Só que aí tem as exceções, essas são as exceções. Então, mais uma vez, vamos lá. Vamos voltar. Primeira derivação que eu olho, D1. O meu D1 está o quê? Positivo. Então, ele está obrigatoriamente ocupando o quê? Um desses dois quadrantes. AVF está o quê? Negativo. Né? AVF está negativo, né? Negativo. Então, ele está para onde? Para cima, ele está aqui dentro. Aí eu vou olhar aqui em D2. O D2 que é que está perpendicular a ele. A velha. Então o que está? Se o D2 é negativo, ele está de AVL para lá. Deu para entender? Se ele está negativo, ele está de AVL para lá. É assim, ó, peraí. Esqueça. Não tem outra cor, não? Tem outra cor. Vamos lá. Positivo e negativo, pessoal, é tudo condutor perpendicular. Então vamos lá. D2 está aqui, ó. D2. Quando eu passo a minha perpendicular a ele, eu atravesso quem? A velha. É só para facilitar a minha vida, tá bom? Quando ele é positivo, então ele vai estar onde? Nesse quadrante. Quando ele é negativo, ele vai estar onde? Nesse quadrante. 90 graus. Positivo, então ele está onde? Aqui. Eu não sei, vamos lá, não sei como a VF é negativo, que ele está nesse quadrante. O D2 não é positivo, então ele vai estar entre 0 e menos 30. Ele vai estar aqui, ó. Entenderam sim ou não? Hã? Se ele fosse negativo, aí ele está onde? Ele está entre menos 30 e menos 120. Só que não, porque eu já sei que o meu D1 é positivo. Então ele está entre menos 30 e 90. Deu para entender? Aí para eu saber exatamente onde ele está, eu tinha que olhar o quê? Outra derivação, D3. Aí vamos lá, D3, vamos pegar aqui D3. Aí eu ia precisar de quem? De quem é perpendicular a ele. Que é quem? Aqui, ó, que é seu AVR. Aí eu tenho que usar o AVR para ver se ele estava. Não, na verdade o AVR não ia me ajudar. O D3, quem ia me ajudar? O D3? Positivo, negativo. O AVR não ia me ajudar muito, não. Quem ia me ajudar mesmo era. Não, o AVR mesmo. Aí eu consegui delimitar aqui entre 90 e 60, exatamente, esse é o AVR. Beleza? Vocês veem, eu não decoro, eu pego o papel e olho. Não se decora isso. Tá certo? Não se decora, você vai e bota no papel. Por isso que a gente vai treinar, botando no papel. Então quando vocês chegarem para a prova, o primeiro que vocês vão desenhar são os quadrantes. Eu prometo que eu não vou botar nada muito bizarro, entendeu? Mas, por exemplo, esse é um exemplo. O eixo que está entre 0 e menos 30, só que está dentro do quê? O normal. Então, o zero patológico está além do menos 30. A gente chama isso de desvio à esquerda. E quando ele está além de 90, eu chamo isso de desvio à direita. Tá certo? Deu para entender? Vamos treinar mais. Quem é o próximo voluntário? Extrema? Que extrema? Tem. É o eixo está aqui. Não vou jogar o eixo na extrema, não. Vai ficar tranquilo. Paciente se assustar. Então, só mais uma vez lembrando, ó. É esse o desenho que vocês têm que ter em mente. Esse é o desenho que tem que ter em mente. Tá certo? É isso aqui, basicamente. Então, por exemplo, o D3, ó. Ele passa aqui. Quem ia me ajudar? O AVR. Será positivo? Aí o D3 negativo, o AVR aqui, eu ia colocar meu quadrante entre menos 60 e menos 90. Se aquele D3 fosse negativo. Tá bom? Mas eu já fechei o eixo antes. Então acabou. Aqui, vamos lá. Próximo candidato aí, quem vai me ajudar a desenhar? Vai lá, você que está com dúvida. Do extremo. É besteira, pelo amor de Deus. Pessoal, não se sintam coagidos, nem nada moral, não. É para treinar mesmo. É bom vocês olhem para isso. Bianca, vamos, Bianca. Nada não, a gente vai olhar agora. Então vamos lá. Aqui, pessoal. Assim, o que é positivo e negativo, mais uma vez, é o quê? Predomínio. A gente só tem duas opções. Ou é predominante positivo, ou é predominantemente negativo, ou é o quê? Isso. Vamos já ver. Então, D1 é o quê? Positivo. Então, eu estou onde? Estou do lado de lá, concorda?
Então estou onde? 0,90. Preciso calcular o ângulo? Não, antigamente precisava. Quando eu tive aula de elétrica, 15 anos atrás, 18 anos atrás, eu era aula de elétrica. 18 anos atrás a gente aprendeu a calcular, entendeu? Aí a gente via, aí tinha uma regra do somatório, a proporção de um para o outro para você ver o quão aqui é no estava, quão precisa. Então, entre 0 e 90 vocês vão botar o quê? Então, o nosso lado vai ficar. Que ritmo é esse? Sinusal. Frequência cardíaca. Pega aqui, ó. 1, 2, 3, 640 milissegundos. 3 quadradinhos com 1 quadradinho. Vai dar um pouco menos de 100, concorda? Um pouco menos de 100. 660 por 640, dá quanto? Aquela do Salacho que estava fazendo a conta. 93. Frequência cardíaca 93. Eixo. Está entre 0 e 90? Então eixo o quê? Normal. Beleza? Vamos lá. Próximo candidato. Outro homem vai fazer. A gente mantém a equidade, pessoal. Vai, tu é, ó. Você vai vir. Vai, candidato. Só marcar, cara, que besteira. Vai tu, pronto, ó. Gostei do voluntário. Agora aqui, ó. Vamos do começo. Ritmo. Sinusal. Positivo em D1, positivo em D2, positivo em AVF. AVF está meio ruim de ver, mas está positivo, né? Ah, estou na dúvida. A gente faria o quê? 2N. Só para lembrar, desculpa. Aqui, ó, pessoal, toda vez que vocês forem começar, só lembrem do elétrico, tá? Eu vejo aqui, ó, tá vendo que tem 10 quadradinhos? Tem 2 quadrados grandes, então ele está em N e 2N. N. A velocidade. Aqui não está escrito, mas geralmente fica aqui embaixo. 25 milímetros por segundo, tá certo? Sempre confia. Mais uma vez, eu não vou te pegadinha, não vou pedir pegadinha na prova não, tá? Mas sempre olhem na vida real. Então voltando lá para o nosso exemplo. Então, ritmo, sinusal, frequência cardíaca, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradões, né? 1000 milissegundos, mais um quadradinho. 1040 milissegundos. Vai na frequência de quanto? Vai ser um pouco menor que 60, vejam aí. 57. Então, frequência cardíaca 57 batimentos por minuto. Meu eixo, positivo em D1, positivo em 0,90. Eixo o quê? Eu falei para vocês, se vocês olharem só para D1 e AVF, vocês vão acertar 99% dos elétricos. Não, 95%. Pronto, 95% dos elétricos. Só olhando para D1 e AVF. Beleza? Aí aproveitando, né? Estou ganhando o quê? R e perdendo o quê? S. Então V1 predominantemente negativo, V6 predominantemente positivo. Que é o que eu espero que aconteça, já que eu escolarizo. Beleza? Aí aproveitando, meu intervalo PR está quanto? Ó? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Normal? Normal. Meu QRS, 2 quadradinhos, 80 milissegundos, normal? Normal. Aí, mais pontos, então vamos lá. A gente já, laudar como? Pode começar. Ritmo o quê? Sinusal. Frequência cardíaca, 57. Eixo o quê? Normal. Intervalos normais. Quais são os intervalos que a gente mede? PR, QRS e o QT. O QT é normal, só que eu não vou ensinar vocês a medir o QT ainda, tá? Isso aí é outra aula que é medir o QT. Mas vocês estão vendo que a gente passo a passo falando da elétrica. Aí o que é faltar? Que aí vai ser nas próximas aulas. Alguma alteração de sobrecarga? Não tem, mas eu vou ensinar para vocês depois, tá? Mas não tem sobrecarga de nada, tá certo? Alguma alteração do segmento ST? Também não tem. Acabou, esse é o lado elétrico. Ritmo sinusal, frequência cardíaca 57. Eixo normal, intervalos normais, esse QT é normal, tá bom? Intervalos normais, quando eu escrevo intervalos normais, eu estou englobando PR, QRS e QT. Beleza? E aí eu ia dizer, se tem ou não sobrecarga, se não tem sobrecarga, eu não coloco, não tem sobrecarga, eu só não coloco. E eu faço um comentário sobre a ST, sem alterações de atualização. Começo da P. Não, até o começo da E. O intervalo PR engloba o P até o começo da E. O QT, a tua pergunta é muito boa, inclusive.
Porque ele engloba os dois. Ele engloba o QRS e a onda P. Essa pergunta é muito boa. O segmento exclui as ondas. O intervalo inclui, mas a sua pergunta é boa. O intervalo PR não inclui o QRS. É só do P até o começo da R. O QT. Até o começo da P. É porque a gente fala PR porque é engraçado. É outra boa pergunta. Muito boa pergunta, inclusive. A maior parte das pessoas não tem onda aqui. Nenhuma. Esse aqui tem, ó. Tá vendo que ele tem um Qzinho aqui, ó? A maior parte das pessoas não tem onda aqui nenhuma. Aí isso é muito relacionado à variação do eixo cardíaco, entendeu? A pergunta é muito boa. Por isso que ele chama PR, que a maior parte das pessoas não tem onda aqui. É do P até o R. Mas se você tiver um aqui, o seu intervalo é o PQ, na verdade, não é PR. É muito outra pergunta, muito bom mesmo. É isso. Próximo candidato. Vamos lá. A minha tendência é chamar alguém com coisa de Fortaleza, né? Por afinidade, né? Vamos lá, Leandro. Vai lá, não puxa nada não. Tá dando para entender, pessoal? São os passos que a gente vai seguir sempre. Ritmo, frequência, eixo, intervalos, e a gente vai passar por cada um deles. A gente está na terceira aula, você já viu quase metade da aula, tá certo? Então não é tão difícil. Então vamos lá, vamos ajudar o nosso amigo. Ritmo. Onda P, positivo em D1, D2 E a VF. Então qual é o ritmo? sinusal. Sinusal. Beleza? Ritmo sinusal. Frequência cardíaca, vamos lá. Ó. 1, 2, 3 quadradões e mais um quadradinho. Então 640 mais ou menos, né? Vai dar quanto? A gente tinha calculado 640, né? 93 batimentos por minuto. Aí vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vezes 6. Na verdade, é quase 15, né? Que aqui eu comi o primeiro. 15 vezes 6, 90. Tá bom? Continuando. Meu eixo agora. Positivo em D1, positivo em AVF. Eixo o quê? Normal. Tá, pessoal? Não é que eu estou selecionando os LS com eixo normal, não. É porque 95% dos LS tem o quê? Eixo normal. 95% dos LS que eu olho no meu dia a dia são o quê? Normais. Tranquilo? A VF ela tem que ser positiva. Por quê? Mais uma vez, nos polarizo de cima para baixo, o AVF e foot, o tal do pé, então eu vejo a onda vindo na minha direção ao contrário a mim. Na minha direção. Então ela vai ser o quê? Positiva. Eu vejo a onda, ela é positiva. Quando ela vai indo embora, ela é o quê? Negativa. Aí foi lá a primeira aula. Aí vamos lá. Intervalos. Vamos aqui. Olha aqui e me diga. Esse pé é normal, alargado, encurtado. Aqui, gente. A tela não move, né? Não tem projetor. Não vai ficar na frente, fazer sombra. Intervalo, PR. Agora os intervalos. Então vou ver PR, QRS, QT. QT eu ainda não ensinei para vocês, tá? É uma aula mais para frente. Qualquer derivação. Se for mais fácil. Então, por exemplo, eu olho em derivações e eu consigo ver bem o começo da P e bem o começo do QRS. Ó, por exemplo, D2. Uma boa derivação para eu ver, mas eu posso ver qualquer outra. Por exemplo, se eu quiser, eu quero lá em V6. Para em V6. Não tem problema. É para mudar dependendo da derivação? Não. Eu posso mudar eixo, posso mudar tudo. Agora, o tempo, eu mudo dependendo da derivação? Não. O tempo é o mesmo. É uma grandeza que eu não consigo mexer. Eixo, eu consigo mexer no eixo dependendo da derivação, né? Mas o tempo, pessoal, é uma grandeza que independe de onde você está vendo. Eu sei que eu acho que vai dizer que o tempo é relativo, né? Mas não para o elétrico. Porque ele está na mesma folha de papel. Vamos lá, aqui, ó. Tá bem bom aqui de ver, ó. Então, PR aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, perde quanto? 160. Normal? Normal. Se quiser, você pode botar na prova. Intervalo, PR 160. QRS, precisa? Não. Hã? De 120 a 200 milissegundos. 0,12 a 200. Vai ser de 3 a 5 quadrados. Beleza? Então aqui eu tenho 4, 160. Tá bom? Aí, por exemplo, se o PR fosse prolongado, aí eu destaco o PR. Acabou não, volta mesmo. Entendeu o QRS? Aí mediu o QRS. Aqui, ó. Sabe? Aqui, olha aqui. Aí medir então. Aqui o QRS, ó. Tem uns quadradinhos aí, ó. 1,
eixo normal, intervalo PR aumentado, aí eu boto entre parênteses com 5 segundos. Demais intervalos normais. É isso, é descritivo lá. Deu normal. Só um exemplo hipotético, se não fosse normal. Beleza? Aí, QRS, por exemplo, meu QRS é normal, aí eu coloco ritmo sinusal, frequência cardíaca 93, eixo normal, aí intervalos eu boto QRS alargado, aí eu boto entre parênteses quanto alargado tem, 120, 130, 160, não interessa. Demais intervalos normais, aí a gente vai ver se tem sinal de sobrecarga ou não, tá certo? E alteração de repolarização não, que é o que ainda vou dever para vocês. Sobrecarga, repolarização. Tranquilo? Suave? E sem bloqueio de rama, também vou explicar para vocês. QRS alargado com padrão de bloqueio de ramo direito, QRS alargado com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. A gente vai ensinar isso para vocês, obviamente. Sem sobrecarga ou não, se tem alteração do segmento SC ou não. Beleza? Próximo. Quase obrigado. Quando é que não vai ter? Quando o paciente vai em quê? Assustado. Meio desagradável. Esse aí vai estar aí, ó. Vamos olhar. Vai ser gostou. Ritmo. Sinusal. Sinusal. Ritmo. Sinusal. Sinusal. Onda P positivo. D1, D2 e AVF. Todos concordam? Frequência cardíaca. A gente pode medir os quadradinhos, ó. 200, 400, 600. Um a menos, né? Então vai dar 760. Que vai dar, já vocês calculam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vezes 6, 84. 60 mil por 760, dá quanto? 79. Dentro da nossa tolerância. Beleza. Eixo positivo em D1, positivo em AVF. Eixo normal. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, D3 é negativo, né? Mas não interessa. Tá certo? Tá dentro do normal. Beleza? Aí D3 negativo, atrapalha? Não, ó. Vamos lá. D3 não tá aqui, ó. Qual o perpendicular dele? Tá vendo? Aqui. Então, se ele tá negativo, ele vai estar onde, meu eixo? Entre aqui e aqui. Beleza? Então, provavelmente entre 30 e 0. Antigamente, como eu falei, a gente calculava isso. Hoje em dia, eu preciso perder meu tempo fazendo isso? Não. Ele está entre 0 e 90. E ele está entre 30 e 0. Faz diferença? Não. É tudo dentro do quê? Do normal. Deu para entender? Então, por exemplo, esse eixo não é igual ao do paciente passado. Mas ainda assim é normal. Deu para entender, pessoal? Então, D3 é negativo. Se eu quiser calcular exatamente, então eu tenho AVF positivo, D1 positivo. Você que está aqui dentro. Aí eu pego o D3, ó. Aqui meu D3. Pá. O perpendicular dele é o AVF, que vai cortar aqui no 30. Então ele vai estar entre 30 e 0, porque ele é negativo. Deu para entender o conceito? A Bianca está assustada. Fala, Bianca. Pode falar, né? Eu só não tenho besteira. Vocês estão aqui para aprender mesmo. Se vocês soubessem, era para estar todo mundo na praia. No caso aí, o AVF é negativo, né? Hã? O AVR não me interessa. Eu uso o AVR como o quê? Como referência, que ele é o que vai cortar o meu D3. Eu sempre pego quem está perpendicular a mim, para eu saber onde é meu positivo, onde é meu negativo. Olha ali o D3, sabe onde é positivo e negativo? Não. Tem que ver onde ele está sendo cortado. Quem está cortando ele com o AVR. Entendeu? Não, aqui o D3 é negativo. Bem negativo. Só mostrar para vocês aqui, ó. Aqui. D3 é o quê? D2 e D3 são positivos, né? Então vamos lá, só para vocês verem exatamente onde está. Então D3 positivo, o AVR no corte, o AVR está aqui, ó. Com quantos graus? 30. Tá? Então eu sei já que está entre 30 e 90. Quer refinar mais? Vamos refinar mais. Eu pego quem? D2. Tá certo? D2 corta quem? Corta o D2. Tá vendo, né? Então D2 positivo vai estar onde? Entre 30 e 60. Deu para entender? Ou não? Ali, ó, D2 é positivo. Ó. Então o meu eixo
vai estar onde ontem? Entre 30 e 60. Beleza? Ou não? Não. A gente já sabia. Isso tudo a gente já sabia. Eu estou só refinando. Eu estou só mostrando em vez de 0,90, eu estou refinando em 30. Deu para entender, né? Eu estou separando em 3 ângulos de 30. Estou só refinando. Por isso que eu estou falando para vocês. Interessa eu saber se deu um AVF positivo. Interessa olhar para o resto? Não. Está dentro do normal. É só exercício mental, entendeu? Eu quero só que vocês entendam o conceito. A prova eu não vou cobrar que você me diga se está entre 30 e 60 ou se está entre 0 e 30. Não interessa. Se tiver entre 0 e 90, entre menos 30 e 90. Deu para entender? Ou não? Eu estou só mostrando para vocês que apesar de todos serem normais, nenhum dos alas que a gente viu está no mesmo ângulo. E mesmo assim são o quê? O que é que eu falei na primeira aula para vocês? Que os elétrons, apesar de muito diferentes entre os pacientes, de maneira geral, eles têm uma grande normalidade de laudo. Por quê? Porque são espectros normais. Mais um exemplo, vamos lá, de novo aqui. Esse aqui é a mesma coisa, D2 e D3 é AVF positivo, tá? Então não ajuda muito. Esse aqui, pronto, esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Então D1 e AVF positivo, concorda? Está entre 0 e 90. Beleza? D3 é o quê? Negativo. Como o D3 é negativo, vamos lá, D3, aqui D3. Ele é negativo, ó. Então ele vai estar onde? Então, D3 está aqui, não é negativo? B2. Não. D3 está aqui, não é negativo? Então vai estar onde? Para lá. Então, eu já sei que ele está entre 0 e 90 e o D3 não é negativo, então ele vai estar quanto? Entre menos 30 e 0. Todos entenderam? Vai ter entre 30 e 0. Deu para entender, não? Sim ou não, pessoal? É isso. Outra dica que facilita é quando ele está no quadrante, eu quero especificar o óleo com uma derivação que não está passando naquele quadrante. Por isso que eu pego o D3, tá? Porque o D3 não passa por lá, só a fase negativa dele. Vamos lá, mais um exemplo. Eu não entendo esse negócio nem sei o quê. Deixa eu falar. Isso. Aqui, esse aqui a gente já tinha visto, né? Tem é positivo, D3. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui é só mostrando para vocês, pessoal, a pegadinha da Bahia, ó. Amplitude, 10 quadradinhos, concorda? Ó a pegadinha aqui, ó. 50 milissegundos. Então os intervalos vão ser o que? O dobro do que a gente está esperando. Assim como a frequência cardíaca vai ser a metade, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 vezes 6, 42. Só que na verdade é quanto a frequência cardíaca aqui? 84, porque eu estou com dúvida da velocidade. Então, mais uma vez, ritmo sinusal, positivo em D1, D2 e AVF. Beleza? Só, não. Eu não gosto de pegadinha, não. Prefiro coisas úteis para a vida. Aí o que mais, pessoal? Eixo positivo em D1, positivo quase ISO, né? Vocês estão vendo que é quase ISO? Quando é quase ISO, lembrem. Então a tendência está onde? Mais perto do zero. Tá certo? É AVF. AVF, cadê a AVF? Aqui. Bem positivo. 0,90. D2 e D3, positivo. Onde é que está meu eixo aí? Agora eu quero que você me diga em detalhe. 0,90, mas quanto? D2 e D3 AVF positivo, vai estar onde? Porque o D3 está positivo. Não. 60 a 90. Beleza? Não? Mostra. Agora se meus alunos da tutoria são muito bem treinados. Então vamos lá. D1 e AVF positivo. 0,90. D3 positivo. Tá certo? Então ele já passou aqui, ó. Já botei entre 30
160 e 150. Mas eu já sei que até 90, tem 60 e 90. Mais uma vez. Estou exemplificando por quê? Só para vocês verem, a gente tinha uma porrada de elétrico. Nenhum deles, eu acho que tinha o eixo igual. Mas todos são o quê? Normais. Essa é a diferença, pessoal, de vocês hoje em dia para a minha época. Hoje em dia o álcool elétrico é muito mais focado. Entendeu? Por quê? Porque eu prefiro que vocês saibam o que é o normal do que vocês ficarem viajando de calcular o ângulo que está, entendeu? Não interessa, pessoal, se está entre 60 e 90 e entre 0 e 90, não. Na verdade, entre menos de 30 e 90. Eu não vou comprar um. Basicamente, pessoal, vocês vão lá mudar elétricos. Então vamos lá, mais uma vez, esse elétrico aqui, pronto. Repetição, vai ser um enchimento de saco, você não vai aguentar mais. Vamos lá, coleta. Ritmo. Sinusal, frequência cardíaca. 84. Vamos lá. Eixo. Normal. Não você botar que está entre 60 e 90, tá certo? Você vai escrever o quê? Na sua prova. Normal. Beleza? Aí vamos lá, intervalo. Esse PR aqui. PR aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 280 milissegundos, né? Só que está aqui 50. Então vou ter um intervalo de verdade, é metade, 140. Normal? Entre 120 e 200 é o quê? Normal. Que é essa? Vamos lá. 1, 2, 3 quadradinhos. Que daria o quê? 120 milissegundos. Só que na verdade é quanto? 60, porque ele está com o dobro da velocidade. Normal? Normal. Então intervalos normais. Beleza? Suave? D1 e AVF. Por quê? Porque ele já me dá que é o mais normal do normal. Normal entre menos de 30 e 90. O mais normal entre 0 e 90. Eu só tenho D1 e AVF positivo que o eixo é normal. Acabou. Eu não tenho mais sofrimento. Beleza? Fala. Como é que o senhor tirou da metade do intervalo? Porque está com 50 milímetros por segundo. O elétrico está com a folha rodando o dobro da velocidade. Então, se é o dobro da velocidade, o intervalo vai ser metade. Beleza? Aqui, vamos lá, voltando para 25. Ó. Uma vez. Ritmo. É isso aí, pessoal. A gente tem que saber. Se vocês seguirem o passo a passo, então vamos lá. Ritmo, frequência, eixo, intervalos, sobrecargas e repolarização. São 6 passos. 6 passos, não é difícil. 6 passos. A gente já aprendeu quantos hoje? Ritmo, frequência, eixo e intervalos. A gente já está com 4 dos 6, falta só mais 2. 2,5, né? Porque eu nem sei para vocês o intervalo que ele tem ainda, mas você tem que é difícil. Então, não está difícil, vocês já vão quase todo. Então, vamos lá. Ritmo. Frequência cardíaca, vamos embora. Vamos aqui primeiro no intervalo, né? Normal, para facilitar a ver aqui, ó. 200, 400, 600, 800. 800 milissegundos, né? 60 mil por 800, Giovana. 75, perfeito. Aí vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui tem quase 14, né? 13, bota 13,5. 13,5 vezes 6. 81. Pronto, tá perto. Aí vamos lá. Positivo em D1, positivo em AVF. Onde é que está o meu eixo? Entre 0 e 90. Quer refinar? Positivo em D2, positivo em D3. Onde é que está o meu eixo? 60 e 90. Eu vou cobrar 60 e 90 na prova? Não. Beleza? No dia a dia, pessoal, quando eu estou na aula elétrica, eu só coloco o eixo normal. Eu juro para vocês que eu não calculo. Até poderia, mas a vida tem coisas muito mais importantes, entendeu? Do que eu calcular se ele vai dar em qualquer outro grau que não seja 0,90. Tá bom? Isso, pessoal, não só estou dizendo para vocês, está escrito em diretriz. Beleza? Continuando. Intervalos, vamos lá, pé. Pega esse aqui, ó, que é a pé está começando bem na linha grossa, né? Então meu pé está dentro dos 5 quadradinhos, só quando quantos? 3 quadradinhos. Vai dar quantos aí? Normal? Meu QRS, olha o QRS, está para quantos quadrados? 2 quadradinhos, que dá o quê? 80 milissegundos. Isso é normal? Normal. Até 110. Até 110 é normal. Normal, até 100. A gente considera
100 e 110 é aquela zona cinzenta que a gente chama de limítrofe. Tá bom? Não vou comprar essa prova para vocês. Até 110 é normal, acima de 110 é largada. Tá bom? Beleza? Nossa, esse cara tá triste. Ah, bom, tá carregado. Se eu fui tomar café, eu também tá na sono. Aí eu descobri que agora vocês são 200 alunos, né? As turmas que entraram me assustou, quando eu mexi. Meu amigo, é gente, viu? Como é que vai ser essa aula? Tem tempo, né? Vai ser 2 turmas de 100? Rapaz, é gente, viu, hein? Me assustei. Eu fico pensando nas práticas. É que aí fez povo nos hospitais. Hã? Não, mas tem que enfiar, cara, na medicina. O único conselho que eu dou para vocês, da vida, os meninos que é da minha tutoria sabem disso. Medicina, o pessoal sabe que a gente não lê. Sessão clínica é linda, entendeu? Não sei o que, fica na sala discutindo, ar-condicionado, é massa. Mas você aprende medicina dentro do não tem onde correr. Não tem, isso é inevitável. Então vamos lá. Eixo normal. Intervalos o quê? Normais. Progride a minha R? Progride. Eu vou perdendo S e ganhando o quê? R. Então esse é um elétrico praticamente normal, tá bom? O QT é normal também, não tem sobrecarga, não tem nada, elétrico normal. São esses passos. Ritmo, frequência, eixo, intervalos, sobrecarga ou não, alteração da repolarização ou não. É isso, pessoal, é uma sequência. E como é que vai ser na prova? Vai ser isso, vocês vão botar ritmo, eixo, intervalo, alterações, tem sobrecarga, não tem alteração desse cenário, só isso. Vocês aprendendo isso, pessoal, vocês vão sobreviver bem com o elétrico. Aí, óbvio que com os anos vai refinando, né? Você vai começando a olhar mais detalhes e tal, aí a coisa vai ficando mais óbvia. Mas toda vez que eu vou lá olhar o elétrico, explica que a gente é dermatologista elétrica. Você olha e você sabe o diagnóstico. Mas mesmo quando eu olho o seu diagnóstico, eu mentalmente vejo. E se não usar, eu olho o eixo muito rápido, eu dei um FF. Tá bom, não perco tempo. Tá? É isso que vocês têm que mentalizar. É para ser simples. Não é para ser difícil, é para ser simples. Aqui. Vamos lá. Ritmo. Então, onda P, positivo em D1, D2 e AVF. Frequência cardíaca, ó, 200 com 3 quadradinhos, 320. Vai dar quanto aí, tia Giovana? 320. Rápido. 187, perfeito. Vamos ver se bate, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí tem mais outro, né? 31. É quase 32 aí. 32, 16, 183, tá? E aí, continuando. O que mais que tá falando? Não, mas tá 10 minutos, né? Tá 10 minutos, tá certinho. 10 minutos por segundo. Ah, boa. Então o horário está o quê, pessoal? Lento. Então eu tenho que dividir 187 por quanto? Por 2,5. Aí vai dar quanto? Muito boa a observação, parabéns. Muito orgulhoso. Então a frequência cardíaca, 74,8. Frequência o quê? Normal. Então, ritmo, sinusal. Frequência cardíaca, 74,5, 75, tá? 74. Eixo, ISO, quase ISO em D1. Positivo em AVF. Opa, quase ISO em D1 fica como? Vamos pensar aqui, ó. A positivo em AVF, como? ISO em D1, quando ele é positivo ele está para cá, quando ele é negativo ele está para cá. E o ISO? Ele está aqui. Então quanto é meu eixo? 90 cravado. Beleza? Isso é o legal do D1. Por isso, pessoal, sempre, normalmente, sempre olhem para. Se uma coisa você tem que ficar aqui, o tio D1 e AVF. Nunca esqueçam de mim, desse D1 e AVF. Quando o D1 é isso e o AVF é positivo, meu eixo está em quanto? 90 graus. Cravado. É normal? Normal. Aí vamos continuar. O intervalo vai ficar prejudicado, né? A gente vai ter que multiplicar tudo por 2,5, dá muito de contar. Tem que ter um quadradinho aqui.